Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês, lindos? Na paz? Hoje é uma aulinha mais gostosa, uma aulinha mais tranquila, que relembra um pouquinho de Le Chatelier e deslocamento de equilíbrio, certo? E hoje a gente vai falar do que é uma solução tampão, como ela funciona, certo? Todo mundo lembra do tal do tampão, mas ninguém lembra o que é, o que faz. Todo mundo sabe que tampão, é daquela que não altera pH. E daí? Por que não altera? Quem que pode ser? Qualquer solução que não altera? Então você tem que saber isso, filho. Você tem que saber, beleza? Uma solução tampão é aquela que, com pequenas adições de ácido ou de base, não tem alteração do pH, beleza? O pH nem sobe e nem desce. Pequena, se você despejar uma cacetada de ácido ali, é óbvio que vai descer o pH. Combinado? Então, toma cuidado com o que você pode afirmar sobre isso. Segundo ponto, como que funciona uma solução tampão? Por que não varia o pH? Justamente por Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio químico. Ai, sério? Como? Por efeito do íon comum. Efeito do íon comum é quando eu tenho duas substâncias diferentes, mas que compartilham o mesmo íon, certo? E aí tem umas condições para isso acontecer. Eu posso ter um tampão ácido, ou seja, a fixação do pH dele é mais para o lado ácido. Por exemplo, ele trava em pH 3. E aí, se eu colocar um pouquinho de ácido ou de base, ele mantém o pH 3, 3,1, 3,2, certo? Então isso é um tampão que está no lado ácido. Ou um tampão básico, que daí já está lá para cima de 7, certo? Um tampão fixado num pH acima de 7. Mas o importante é que ele não vai variar com pequenas adições de ácido e base. Beleza? Isso é extremamente relevante para a gente agora. Ele pode estar no lado ácido, pode estar no lado base, mas ele não vai variar com a adição de ácido e base, desde que não seja em grande quantidade. Beleza? Isso é muito importante. Como que eu faço um tampão, galera? Eu uso um ácido fraco e um sal do ácido. É claro que tem soluções tampão melhores e piores, que aguentam mais e menos a adição de ácido ou base. Isso depende do quê? Do gráfico de variação dela. Mais ou menos um gráfico que vai aparecer na sua tela, ó. Viram que tem uma região que você coloca um pouquinho mais de ácido ou de base, mas o pH basicamente está constante, ele não altera? É aí a região tamponada. Fechado? Como que eu faço um tampão ácido? Eu pego um ácido fraco e o sal do ácido. E o tampão mais clássico, que provavelmente o cobrado de você, é o tampão acetato, certo? Tampão ácido acético acetato. Você tem o ácido acético, que é um ácido orgânico, é um ácido fraco, certo? E o acetato de sódio, que é o Na+, CH3COO-, que é o íon acetato. Quando eles sofrem ionização e dissociação, forma o H+, e o íon acetato. E embaixo, o Na+, e o íon acetato. E aqui eu tenho, ó, o que eu falei para vocês lá no início, que é o íon em comum. Isso acontece a mesma coisa para a base. Seria uma base fraca e o sal da base, por exemplo, hidróxido de amônio e cloreto de amônio, eles compartilham o amônio. Chiro, por que você não colocou NH4 e NH4 e fez aqui embaixo? Porque eu vou te explicar no ácido e a base funciona da mesma forma. Se eu venho aqui na minha solução que tem ácido acético e acetato já ionizado e dissociado, e eu coloco um pouquinho de ácido. Pô, coloco um pouquinho de ácido, presta atenção, cresce aqui, ó. Cresce a quantidade de H+ no meu meio. Consequentemente, esse equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. Faz sentido? Vai ser deslocado para a esquerda. Quando ele desloca para a esquerda, eu tenho o quê? Eu tenho a diminuição do íon acetato, porque quando ele desloca para a esquerda, vai voltar a consumir o íon acetato. E, consequentemente, no outro equilíbrio ele vai diminuir, certo? E vai ser formado no equilíbrio de baixo mais acetato, equilibrando isso aqui. Então, ao mesmo tempo que o H+ tende a diminuir, esse cara está diminuindo e aí ele volta a equilibrar o íon acetato. Ou seja, com pequenas quantidades adicionadas, eu não tenho alteração disso aqui, porque vai deslocar para cá e ele vai voltar a tentar buscar esse equilíbrio. Fechado? Então, aumenta o H+, desloca para lá. Quando desloca, vai diminuindo a quantidade desse. Diminuiu, ele traz de volta esse íon acetato.
para recompor e voltar a buscar os H+, certo? Porque lembra que tem pouco disso aqui no meio, então ele volta a pescar o H+ excedente e voltar para cá, lembrando que é um ácido fraco, então tem muito mais molécula do ácido do que ele ionizado. Beleza? Agora, se eu não colocar um ácido, se eu tentar colocar uma base, por que a base ela não vai alterar o pH? Presta atenção, deixa eu apagar aqui. Quando eu coloco uma base, eu coloco OH-, mas eu não tenho OH- aqui. Como que ela influencia? Porque lembra que toda vez que o H+ tem a oportunidade de observar e falar assim, meu amor, OH-, vamos nos unir e formar a água. Toda vez que o H+ olha o OH-, eles querem formar água, certo? E aí, quando eu coloco a adição de OH-, esse OH- vai querer abraçar o H+ e formar água. Ou seja, quando ele pega esse H+ que estava disponível no meio e gruda na água, deixa de estar disponível. Diminui a concentração de H+. Se diminui a concentração de H+, galera, isso aqui é deslocado para o lado do H+. Bom, aí diminui a concentração do H+, certo? E o equilíbrio é deslocado para a direita, onde ele tenta formar esse H+ que está sendo consumido pelo OH- para formar água. Então eu estou consumindo o H+, certo? Mas o meu equilíbrio está fazendo com que ele retorne, beleza? E a gente tem esse equilíbrio se mantendo bonitinho, fofinho, variando pouco o pH. Claro que se eu colocar muito ácido, ele vai descer o pH, ele vai parar de funcionar, esse equilíbrio vai ser quebrado e daí eu vou diminuir o pH. Mesma coisa se eu colocar mais base. Então, lembra, funciona da mesma forma o tampão básico, certo? Só que aqui eu tenho o H+, que se eu colocar o ácido aumenta ele e muda os dois equilíbrios, e se eu colocar o OH- diminui e esse equilíbrio tende a recuperar. Beleza? E lembra que tem mais desse do que o H+, então ele recupera tranquilamente. A mesma coisa vai acontecer desse lado, só que o OH- aumenta e influencia os dois, o H+ tira o OH- e favorece o equilíbrio. Combinado? Sim. Falta um golinho, a última coisinha, bora lá. Por fim eu trago para vocês a equação de Henderson-Hasselbalch, certo? O que esse cara falou pra gente? Presta atenção para você entender os elementos e lembrar da formulinha. Que o pH ele depende do pKa, ou seja, da constante de ionização, se ela é baixa, se ela é alta, se é um ácido fraco, forte. Então, do pKa, para quem não lembra, pKa é menos log de Ka, certo? Deixa eu anotar porque você não vai lembrar. pKa é menos log de Ka e o pKb menos log de Kb, mais a influência que tem a minha ionização, certo? A influência que tem o meu meio, que é o log do ânion, da concentração do ânion, sobre a concentração do ácido, que tem a ver mais ou menos com o grau de ionização. Quanto tem de ânion para o quanto tem de ácido. Beleza? Isso é importante e assim a gente pode classificar o pH também, além do menos log de H+. Combinado? Do mesmo jeito, a gente pode levar o pOH com a mesma fórmula, ou melhor, similar, porque é o pKb menos log de Kb. Kb, para quem não lembra, Ka é a ionização do ácido, da base, beleza? H+, OH-, lembra disso? Mais o log do cátion, porque aqui era o ânion, aqui é o cátion, e dá sobre a concentração da base. Então, concentração do cátion sobre concentração da base é a mesma ideia do anterior, só lembra desses detalhes. Então, eu uso Kb e uso as concentrações do meu equilíbrio, eu uso Ka e as concentrações do meu equilíbrio. Fechado? Muito difícil de aparecer isso aqui, certo? Não vou mentir para você, em vestibular é muito difícil de aparecer, mas rodapé de livro pode acontecer. Tranquilo? Hoje a aula é mais tranquilinha, mais fofinha. Beijo no seu coração, até a próxima e fui!